Quero convidar a preciosa atenção da congregação para a leitura da Palavra de Deus, na carta que Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 3 ao verso 11. Filipenses, capítulo 1, versos 3 a 11. Onde lemos assim: Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Pai Santo, Deus de bondade, buscamos a Tua face nesta hora, desejosos que o Senhor tire as escamas dos nossos olhos, para divisarmos a Tua vontade, o Teu querer, explanado de maneira tão explícita nas Sagradas Escrituras, mas carecemos da assistência do Teu Espírito Santo para ter a compreensão espiritual necessária. Fala aos nossos corações em Cristo Jesus. Amém. Eu quero fazer uma pergunta a cada um de vocês, e por favor não se constranjam. É uma pergunta bastante indiscreta, viu? Fique tranquilo aí. Até porque nós já estamos aí terminando o segundo mês do ano que já não é mais novo, e eu tenho absoluta certeza que você colocou como uma das tarefas, uma das metas para este ano de 2023. Eu preciso perguntar: você tem se exercitado? Eu senti um sim aqui, um sim lá. Eu acho que a maioria não está se exercitando, né? A maioria está esperando o ano começar de verdade, que segundo consta é a primeira segunda-feira depois do Carnaval. Então é amanhã. Então feliz ano novo para você, tá bom? Quando eu falei exercitar, e a turma aqui é rápida no gatilho, o que veio na sua mente? Exercícios? Mas não existem só exercícios físicos. Existem os exercícios espirituais. Os exercícios que nós devemos praticar em favor da nossa igreja, com o objetivo de que a igreja do Senhor possa corresponder ao mandado divino, à vontade do Senhor, aos propósitos que o Senhor tem para conosco. E nós propusemos um tema esse ano muito adequado, muito necessário, numa retomada da nossa vivência, do nosso esforço, do nosso projeto de corpo de Cristo, dado pelo Senhor, à luz do que Jesus mesmo afirmou: eu edificarei a minha igreja. E isso, primeiro de tudo, nos lembra que é tarefa dele. Ele é quem edifica, ele é quem faz a coisa acontecer. Ele puxou para si esta responsabilidade, mas nos conferiu o privilégio de praticarmos exercícios espirituais a favor da igreja, do seu desenvolvimento, do seu crescimento, do seu incremento, da sua edificação. A carta aos Filipenses é uma carta sui generis. Muita coisa pode-se dizer desta epístola, mas duas coisas se destacam no que diz respeito ao seu autor,
o apóstolo Paulo. É a carta da alegria de Paulo, é a carta da saudade de Paulo. E já nesta introdução, Paulo deixa explícito isso. Ele tinha uma profunda saudade dos crentes da cidade de Filipos. E ele também, no que ele trazia à memória, o que foram os tempos que ele passara ali, ele sentiu uma alegria muito grande por aquela igreja e retoma esse tema do contentamento, da felicidade, do regozijo, do jubilate Deo, como começamos o nosso culto aqui cantando. Não combinamos nada com o coral, mas tudo vai nessa mesma direção. Ele expressa o seu desejo que a igreja fosse uma igreja muito alegre. Minha testemunha é Deus da saudade que tenho de todos vós na terna misericórdia de Cristo Jesus. Eu não sei quanto a você, mas eu tenho para comigo que essa nossa igreja presbiteriana de Curitiba, mais que centenária, é uma igreja que também traz ao nosso coração muita alegria e muita saudade quando a gente fica algum tempo sem aparecer. Por razões diversas, os tempos recentes tão difíceis que passamos, ela está cravada no profundo da nossa alma, e nós temos prazer e alegria de lembrarmos da nossa igreja. Isso não significa que a igreja de Filipos fosse uma igreja certinha, arrumadinha, perfeitinha, tudo no lugar, era só coisa boa. Basta uma leitura rápida, por cima mesmo, sem entrar nos detalhes, a gente vai ver problemas de várias ordens: divisionismo, partidarismo, crises pessoais, lideranças conflitantes, problemas de ordem doutrinária também transparecem. Nada obstante, as realidades que esta igreja apresentava ainda calavam fundo no coração do apóstolo alegria e saudade, e principalmente levaram o servo de Deus a praticar exercícios espirituais a favor daquela igreja, como de resto de todas as igrejas que se chamam pelo nome de Jesus, da igreja do Senhor Jesus, aquela que é chamada de única. Nós somos a igreja do Senhor, e eu quero trazer a lume estes exercícios espirituais, e quero dizer que estes exercícios devem ser os meus exercícios. Se eu faço minha ginástica diária, minha caminhada, vou à academia, que bom que você está fazendo isso, não quero desestimulá-lo de maneira nenhuma, mas por favor, lembre-se de praticar exercícios espirituais a favor da igreja, porque isso vai na direção da sua edificação. O primeiro dos exercícios que eu quero trazer aqui é o exercício, da gratidão pela natureza missionária da igreja. Há muitos motivos pelos quais agradecer a Deus. Um culto ao Senhor não é culto de verdade se a gente não rende graças, se a gente não vem a Ele dizendo: Senhor, sou grato a Ti. E muitos dos momentos que nós já tivemos neste culto em particular, já foi oportuno render graças a Deus, dizer: Senhor, nós somos gratos a Ti pelos Teus cuidados, pela bondade do Senhor em nos acolher, pela obra que fizeste em Cristo Jesus na cruz do Calvário, como agora há pouco entoamos nos louvores. O coral já nos conduziu nesta gratidão, nos levando lá ao Salmo 139, que hino lindo que nós ouvimos agora há pouco. Tudo isso motiva a gratidão, mas aqui Paulo especifica a gratidão, e eu queria que você se exercitasse na gratidão pela natureza missionária da igreja, porque aqui se diz que esta igreja, ela cooperava com o Evangelho. Cooperava com o Evangelho. A razão de nós estarmos aqui hoje é o Evangelho de Jesus Cristo. É o Evangelho concebido desde antes da fundação do mundo, que Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Este Evangelho que levou o Senhor a criar o mundo para que pudesse haver curso, para que este Evangelho se consolidasse. E a queda não impediu o Evangelho de seguir o seu rumo. Este Evangelho que trouxe Jesus
ao mundo para ser o Redentor, o Remidor, o que pagou as nossas iniquidades na cruz e nos constituiu em herdeiros das bênçãos conquistadas na cruz. Este Evangelho da graça do Senhor, isto é o Evangelho. Tirássemos o Evangelho, nós não teríamos culto, nós não teríamos igreja, nós não teríamos membresia, nós não teríamos atividades, nós não teríamos razão de ser. E o Evangelho é uma obra de Deus. Tudo que eu disse a respeito do Evangelho não tem o concurso humano. Foi Deus que antes da fundação do mundo assim deliberou, foi Deus que criou todas as coisas, foi Deus que enviou o seu Filho para remir-nos e fazer-nos o seu povo, e o próprio Filho diz: eu que vou edificar a minha igreja. Mas é notável que Paulo aqui destaca que a igreja cooperava com o Evangelho. Olha, se a gente não atrapalhar o Evangelho, a gente já ajuda bastante. Se a gente não criar tropeços na caminhada, no desenvolvimento da obra do Senhor, nós já seremos grandes contribuidores. O problema é que às vezes a gente não faz sequer isso. A gente não ajuda, a gente atrapalha, com as nossas idiosincrasias, com as nossas questõezinhas tão mínimas, com a exacerbação da nossa própria personalidade, com as falhas do nosso caráter. Em alguma medida isto, ao invés de ajudar no desenvolvimento da obra missionária, se torna um tropeço. Mas da igreja de Filipos, como eu quero dizer aqui, desta igreja local, e nós somos instados a fazer o mesmo exercício que Paulo fazia, temos que agradecer a Deus pela natureza missionária da igreja, porque é parte necessária e primordial nós sermos cooperadores com o Evangelho. E Paulo diz literalmente: eu dou graças a Deus quando me recordo de vocês, porque a lembrança que me vem é que vocês são cooperadores com o Evangelho, e isso de uma maneira prioritária, primordial, porque o texto diz que eles eram cooperadores ou cooperavam no Evangelho desde o primeiro dia. Que primeiro dia que é esse? Desde que a igreja começou, desde que uma primeira pessoa converteu-se, desde que o apóstolo Paulo chegou na cidade de Filipos e achou um lugar próximo a um rio, um lagozinho, onde mulheres estavam ali orando. Não eram mulheres cristãs, mas eram mulheres piedosas, acreditavam em Deus, mas não conheciam ainda o Santo Evangelho. E uma de suas líderes era Lídia, esta mulher que era uma mulher moderníssima para o seu tempo, uma mulher que tinha jornada dupla ou jornada tripla. Ela era uma mulher da vida empreendedora, negociava, tinha sua profissão lá naqueles idos. Então se fala assim de um movimento feminista, a Lídia estava muito antecipada em relação às mulheres mais dos nossos dias, e também cuidava da sua casa, e cuidava muito bem da sua casa, e passou a cuidar da igreja do Senhor. Aliás, a igreja de Filipos começou na casa de Lídia, e Paulo está fazendo essa remissão. Vocês têm natureza missionária desde o primeiro dia. Quando eu cheguei ali naquele rio, naquele laguinho, vocês estavam orando, e falei a quem vocês deveriam dirigir as suas orações: ao Deus Trino, aquele que enviou seu Filho, que intercede por nós por meio do seu Espírito Santo com gemidos inexprimíveis. E a partir dali vocês já assumiram que são missionários do Senhor. E ele não diz só no primeiro dia, ele diz do primeiro dia até agora. A igreja não faz missões só convocando homens e mulheres e enviando-os para ir ao outro lado do planeta, para povos não alcançados, como nós chamamos, janela 1040, gente que nunca ouviu falar o Evangelho. A igreja faz missão quando está aqui reunida, está ouvindo o Evangelho, está aqui assimilando a importância disso, e tão mal acaba o culto, já sai ali fora, já está preocupado em evangelizar o
que passa pela rua, o vizinho, o parente, o amigo. Hoje, com os recursos mais variados possíveis, nós queremos expandir a palavra de Deus. E os recursos são formidáveis nos nossos dias. Então, nós temos que nos exercitar, agradecendo a Deus todos os dias que fomos constituídos em cooperadores do Senhor e do seu Evangelho, e fazermos isso dia a dia. E aí eu quero dizer que às vezes a gente não faz isso porque perde o foco. A gente começa a desviar o foco e começa a achar que aquela atividade que a gente realiza no seio da igreja é fim em si mesmo, que ela se basta a si mesmo. Tudo que nós fazemos na igreja tem foco missionário. A obra de ação social, o ensino na escola dominical, nos pequenos grupos, o canto coral, a música contemporânea, tudo tem viés missionário. Mas quando de repente a gente começa a achar, não, a gente só vem aqui para cantar, e cantamos bonito, e cantamos arrumadinho, e perde de vista que a gente faz isso por causa de missões, a gente perdeu o foco, e a gente não está nessa mesma direção para a qual o apóstolo nos convoca. Perdemos a natureza missionária. A igreja perde o foco e também ela deixa de cooperar com o Evangelho quando ela, ao invés de promover o Evangelho, ela se autopromove. Ao invés de desfraldar a bandeira do Senhor Jesus, ela desfralda a bandeira que é a sua logomarca. Nada contra isso, nós gostamos de ter as coisas muito bem identificadas. Mas o que nos identifica mais é sermos de Jesus, é sermos obedientes à palavra de Deus, é cultuarmos ao Deus Trino, e não a defendermos cores meramente denominacionais. E o pior de tudo, a igreja deixa de realizar a missão e de demonstrar a sua natureza missionária quando ela imagina que já cumpriu a missão. Tem tanto tempo que nós estamos fazendo isso, né? 135 anos vamos completar este ano, no meio do ano. Acho que já deu, né? Já fizemos muito, já plantamos igreja aqui, ali, acolá, temos missionários no mundo todo, em todos os continentes, temos uma obra de educação teológica lá nos povos amazônicos para alcançar as tribos mais distantes. A gente já fez tudo. Não. Até Jesus voltar, nós ainda não fizemos tudo, ainda temos missão para realizar. E notável que a gratidão do apóstolo pela natureza missionária da igreja também demonstra que ela não só cooperava com o Evangelho primordialmente, mas cooperava nos momentos críticos. O versículo 7 nos dá conta de que Paulo, que escreve essa epístola em prisão, estava detido, não por ter feito qualquer delito ou crime, mas por pregar exatamente o Evangelho. Ele diz assim: eu penso de vocês isso, trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Igreja que é missionária só quando tudo está bem, quando a gente é melhor visto pela sociedade, mas quando as coisas começam a mudar de eixo, quando a gente passa a ser criticado, quando algum líder nosso é sucumbido, quando as coisas começam a ficar muito atrapalhadas, ela deixa de ser missionária. Então ela não entendeu o valor da sua natureza missionária. A igreja de Filipos estava ali com Paulo, enquanto ele livre, ensinando, pregando, constituindo, plantando a igreja, e quando as notícias chegaram que ele fora detido, a igreja continuou firme com ele nas suas algemas. Essas algemas aqui não são metafóricas. Aquele homem estava agrilhoado a soldados que se revezavam para não permitir que ele fugisse. Imagine Paulo fugindo, não tinha nem força física para fazê-lo. E aí Paulo aproveitava, como ele mesmo diz, um pouquinho mais adiante nesse capítulo, para evangelizar a sua escolta. Alguns soldados já dizem assim: por favor, não me coloque na escala desse homem, ele fica falando de um tal de Jesus o dia inteiro, eu não aguento ficar 8, 10, 12 horas ouvindo ele. Mas alguns se convertiam.
Caminhos de Deus, né? E a igreja estava ali firme com ele, defesa e confirmação do evangelho, fazendo apologia, porque não ouvidemos, mais do que nunca nos nossos tempos, é mister fazer apologia do evangelho, apologia da palavra de Deus. Nós vivemos um mundo que se contrapõe a nós. Não se iludam com a nossa sociedade odierna, com essa cultura plural, que tudo pode, que nós seremos bem acolhidos. Não seremos, porque nós temos uma palavra de poder de Deus, que vai contra as hostes infernais que reinam sobre o nosso mundo. Então nós precisamos fazer apologia, defesa e confirmação do evangelho. Então vamos nos exercitar. Paulo, quando lembrava daquela igreja, certamente vinha na cabeça dele assim: mas tem um problema lá daquelas duas irmãzinhas, Evódia e Sintique, que ele fala lá no capítulo 4. No mesmo capítulo 1 ele vai falar dos partidarismos que tinham na igreja. Mas sabe o que ele fazia quando vinha isso na cabeça deles? Não. Eu quero me recordar da natureza missionária da igreja. E por causa disso, eu rendo graças a Deus. Eu bendigo o nome do Senhor, que nos constitui em seu povo, para sermos cooperadores do evangelho. Mas há um segundo exercício, esse é o primeiro, tá bom? Vamos aí estender bem os braços, né? Vamos tirar um pouquinho a nossa coluna entortada, agradecer a Deus. Mas o segundo exercício é intercessão, pelo crescimento integral da igreja. Ele diz: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, e já no versículo 4 ele diz: fazendo sempre com alegria súplicas em todas as minhas orações. E depois, no versículo 9, ele diz: também faço esta oração, e a sua oração, ela tem conteúdo até o final do versículo 11, e eu quero ser pontual aqui, para objetivarmos aqui o aproveitamento do nosso tempo. Paulo intercedia pelo crescimento integral da igreja. Por crescimento integral, nós precisamos entender essa amplitude. Nós ficamos muito felizes quando vemos a igreja repleta, estamos aqui reunidos como estávamos há pouco no culto das 9 horas, o tempo também lotado. Isso é o crescimento numérico, né? Isso é o crescimento de ver as pessoas, e faz parte, a gente não pode jogar isso fora, né? A gente gosta de estar com gente, e isso é muito bom, mas crescimento numérico não é tudo. Crescimento precisa ser espiritual, né? Crescimento precisa ter várias dimensões. E Paulo fala de 3 dimensões do crescimento que não pode ser olvidados. O primeiro deles, eu vou na ordem inversa aqui. É o crescimento que revela maturidade espiritual. É o final da perícope, o versículo 11. Onde diz assim: eu oro para que vocês sejam cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Nós devemos orar pela igreja, para que ela seja uma igreja madura espiritualmente, e essa maturidade se revela quando a igreja entende que tudo que ela faz, como ela vive, cada um dos seus componentes é para a glória e louvor de Deus. Nada fazemos que não vise a glória e o louvor de Deus. Do nosso despertar ao nosso anoitecer, nosso dormir, nós devemos tudo fazer para a glória e louvor de Deus. Reunidos ou separados, nós devemos estar focados nisso. Devemos existir para a glória e louvor de Deus. A primeira pergunta do catecismo que adotamos é esta: qual o fim principal do homem? E a resposta é: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo eternamente, alegrar-se nele para todo sempre. Nosso foco deve ser este. É para isto que nós devemos voltar a nossa atenção. É por esta razão que nós nos nutrimos da palavra de Deus,
Na carta vizinha anterior a esta, a carta aos Efésios, Paulo diz exatamente isso, quando requer dos crentes que eles cheguem à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Haja exercício. Se nós queremos ser mais robustos, né? Principalmente os que estão na fase do crescimento, nossos adolescentes, precisam se exercitar, né? Comer direitinho, vão ganhar mais presença física, né? Vão chegar a uma estatura maior. Essa figura agora deve ser aplicada na nossa vida espiritual. Você está buscando chegar à plenitude da estatura de Cristo? Evidentemente que, e aqui é muito claro no texto, nós não chegaremos à plenitude da estatura de Cristo no que tange a sua natureza divina. Estou falando da natureza humana de Jesus. Ele é pessoa divina humana. Consoante a sua divindade, nós não somos deuses. Às vezes achamos que somos, né? Mas Jesus, na sua natureza humana, nos legou uma medida, uma estatura espiritual. Este deve ser o nosso objetivo. Mas a intercessão pelo crescimento integral não abrange só a maturidade espiritual, abrange também a maturidade moral, no que diz respeito ao portar-se, ao comportar-se, às atitudes, ao estilo de vida, aos nossos valores e princípios. E o versículo 10 diz assim: para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. E a minha pergunta é: você tem experimentado as coisas excelentes? Ou você tem se dado satisfeito por experimentar apenas as paixões mundanas, as paixões da carne, aquilo para o que você é instigado na sua natureza caída? Ou você tem se debatido contra isso e desejoso de experimentar as coisas excelentes? Que expressão maravilhosa essa do apóstolo, porque ele está dizendo: ou você vai viver uma vida rasinha, que fica satisfeito de satisfazer a sua carnalidade, ou você vai buscar satisfazer as coisas do Espírito, e para isso você precisa ter uma elevação moral. Daí a expressão: serdes sinceros e inculpáveis. O Senhor Jesus tirou de sobre nós toda a culpabilidade. Não pesa mais sobre os nossos ombros nenhum dedo em riste dizendo você é culpado dos seus pecados, porque Jesus levou lá na cruz. Agora, o que nós não podemos fazer é agasalhar o pecado no nosso coração, é nos acomodarmos às suas investidas, dizermos assim: nós somos frágeis, somos humanos, pecamos mesmo. É verdade. E o apóstolo João, na sua primeira carta, no capítulo 2, diz assim: estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. É importante sermos exortados, advertidos para não pecar. Agora, se vocês pecarem, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Mas o nosso alvo é deixarmos o pecado de lado, é vencermos o pecado. Por isso precisamos chegar a uma maturidade moral, em que a gente não se deixa levar por vontades mundanas, por paixões que são próprias da carne. A semana que passou deixou para trás o carnaval. Não é implicância, mas que festa horrorosa, que coisa demoníaca, que debaixo de a ideia de cultura, de música, de alegria, oferece para a humanidade simplesmente a imoralidade, a impudicícia, a impureza. E de vez em quando a gente flagra um crente fazendo aplausos a esse estado de coisas. Deus tenha misericórdia destas almas, porque estão longe da vontade do Senhor. Que o Senhor tenha realmente misericórdia para abrir os olhos
que estão cheios de escamas para achar que é natural, é normal, todas estas coisas. Não é, é festa do diabo, é Satanás que está por trás de tudo isso. Não nos enganemos, esta é a realidade que nos cerca, e se queremos maturidade moral, não podemos passar batido por estas realidades. Maturidade espiritual, maturidade moral, mas também a maturidade fraternal. Que quando Paulo diz assim, eu tenho uma oração, e a sua oração vai lá para a maturidade espiritual, passa pela maturidade moral, mas ela começa dizendo assim, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção. Um amor sensível, um amor maduro, um amor que se compadece do outro, um amor que acolhe, que aproxima. Por isso tem que ser um amor crescente, precisa aumentar mais e mais. Eu já amo tudo que eu podia amar. Não, a gente pode amar sempre um pouquinho mais. A gente pode exercitar a longanimidade, a paciência, um pouquinho mais espichadamente. A gente pode amar mais e mais, até chegar à maturidade fraternal. O primeiro exercício que Paulo fazia, que nos deixa como exemplo, é gratidão pela natureza missionária da igreja. O segundo exercício é a intercessão pelo crescimento integral da igreja. O terceiro e último exercício é a esperança na plena realização. Porque é um versículo aqui tremendo, ele por si só vale muitos sermões, e eu passei batido por ele de propósito para chegar aqui, que é o versículo 6, onde a gente lê aqui, eu estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la, até o dia de Cristo Jesus. Quando eventualmente nós fazemos um olhar geral pela igreja, e Paulo fazia isso, fez aqui, até esse momento, certamente via as falhas, os problemas, as imperfeições da igreja de Filipos, mas ele realça, eu me exercito agradecendo a Deus pela natureza missionária, eu intercedo pela maturidade integral da igreja, mas tem uma coisa que eu exercito muito, é a esperança de que esta igreja, à mercê das suas falhas, das suas dificuldades, de não chegar a esta maturidade ainda, eu tenho esperança na plena realização disso, mas por uma razão, por causa de Deus, porque do começo ao fim, é Deus que está em destaque aqui. Note bem esta construção paulina, aquele que começou a boa obra, quem é aquele? É Deus, há de completá-la lá no fim, é Deus que está no começo, no meio e no fim da igreja estará. É Ele que disse, eu edificarei, é Ele quem dá as ferramentas, os instrumentos, as habilitações, as vocações, é Ele que nos conduzirá. Por isso a nossa esperança nesta plena realização. Mas do começo ao fim, o que Deus está fazendo é uma boa obra, eu não tenho dúvida disso. A igreja é a boa obra do Senhor, com todas as suas falhas, suas limitações, suas idiosincrasias, a igreja é a boa obra. É por isso que a gente precisa às vezes medir um pouquinho as nossas críticas, que são autocríticas no final, né? Porque estamos nos criticando a nós mesmos, como se nós não valêssemos nada, só temos problemas, não temos soluções. Esse é um olhar que talvez seja e exija de nós mudar as lentes das nossas vistas, porque nós não estamos enxergando com correção. É a boa obra de Deus, e do começo ao fim Deus faz uma boa obra onde? No nosso coração, no âmago do nosso ser. A boa obra do Senhor, ela não está limitada aos eventos, às atividades, às agendas da comunidade. Ele está fazendo no coração de cada um de nós. Por isso o texto diz, Deus vai continuar fazendo aquilo que começou em vós. Este em vós aponta para o coração de cada um de nós, o âmago da própria igreja. Minha palavra final é um desafio. Continue fazendo seus exercícios físicos, mas entre na academia da fé, se inscreva
nesta maratona espiritual. Agradeça a Deus diariamente a natureza missionária da igreja. Interceda no objetivo da maturidade integral da comunidade. E não ouvide de exercitar a esperança na plena realização da obra de Deus. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Ó pastor amável, que conduz o teu rebanho com o teu cajado e, quando necessário, com a tua vara, continua a conduzir-nos e trazendo à nossa mente os exercícios espirituais que são de nossa parte fazê-lo, no objetivo de que aquilo que Jesus se propôs, edificar a igreja, possa ter também a nossa participação. Despede-nos com a tua paz e com a tua bênção em Cristo Jesus. E que a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito do Pai, as consolações do Espírito Santo, repouse sobre vós, convosco permaneçam, hoje e sempre.